Oi, se você não me conhece, prazer, eu sou a Jos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as melhores leituras de 2024. Não foram muitos livros, tem 7 ao todo, 6 livros físicos e um e-book. Confesso que ao longo dos anos eu tenho reparado que eu tenho lido cada vez menos em quantidade de livros por ano, mas não porque eu tenho diminuído o meu ritmo de leitura ou porque eu tô lendo menos durante o dia, mas é porque eu cheguei à conclusão que para ler melhor, na verdade você precisa ler menos. E eu sei, é uma afirmação um tanto ousada, mas eu quero fazer um vídeo só sobre isso, explicando algumas das minhas percepções ao longo desses anos como leitora, coisas que eu tenho mudado na minha forma de ler e que eu acho que tem agregado muito no momento das minhas leituras. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Nesse vídeo vamos ao que importa, que são os favoritos do ano. E em primeiro lugar, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Esse eu li em e-book, vou deixar a capinha dele aqui em cima. E aqui a gente vai acompanhar o leito de morte do Ivan Ilitch e as suas lamentações, coisas que ele gostaria de ter feito e que não fez, coisas que ele fez e que ele gostaria de não ter feito. E eu acho que a principal reflexão que esse livro me trouxe foi que se você soubesse que hoje é seu último dia de vida, as coisas que você fez até aqui, as pessoas que você amou, valeu a pena? Puxando um pouquinho de Nietzsche e a lei do eterno retorno, a vida que você viveu até aqui seria uma vida que valeria a pena ser vivida eternamente? Fica aí o questionamento. Ele é um livro bem curtinho, tem 110, 120 páginas, e ao mesmo tempo que é um livro simples, ele é muito profundo e traz muitas reflexões bacanas, então eu recomendo muito. Próximo livro, Drácula. Esse livro me surpreendeu bastante. A gente tem a impressão que já conhece a história de Drácula, porque desde criança a gente assiste desenho, vê filme, lê gibis, depois lê aqueles livros infantis também. Mas ele é um livro muito mais profundo do que eu imaginei que seria. Eu fiz várias marcações. Ele tem muitas reflexões, traz muitas reflexões interessantes, assim como a maioria dos clássicos. Eu só me decepcionei um pouco com o final desse livro, porque ao longo da narrativa é construída uma imagem de um Drácula forte, muito poderoso, temido, e o desfecho do livro meio que quebra por terra toda essa construção que foi sendo feita ao longo da narrativa, sabe? Então, confesso que o final me decepcionou um pouco, mas de forma geral o livro é muito, muito bom. E tem uma frase que me marcou muito e eu sempre lembro dessa frase, que é a seguinte: a resiliência humana é algo realmente extraordinário. Basta que um obstáculo seja de algum modo removido, até mesmo pela morte, que logo recuperamos a esperança, a satisfação. Bizarro. Os próximos livros: Clarice Lispector, Um Sopro de Vida e a Paixão Segundo GH. Como explicar esta mulher? Como explicar as coisas que ela escreve? Para mim é muito difícil falar de Clarice, é muito difícil explicar as sensações que eu tenho ao ler os livros dela. E eu tenho a sensação, assim, que o pano de fundo das histórias da Clarice pouco importa, salvo algumas exceções, sei lá, como A Hora da Estrela, por exemplo. Mas eu sinto que o que realmente importa é o fluxo de consciência das histórias, e isso geralmente são coisas bem difíceis de explicar, até porque cada pessoa vai interpretar de alguma maneira, né? A depender do momento de vida que ela tá lendo ali, também essa interpretação acaba mudando. E tem uma frase que a própria Clarice disse que é mais ou menos assim: há um tipo de sensibilidade a algo que se sente sem ser com a razão, sem ser com a cabeça. E sinto que isso é mais ou menos como um dom. E essa frase me leva a lembrar da outra frase famosíssima que ela falou naquela entrevista da TV Cultura. Eu acho que inclusive tem aqui no YouTube esse vídeo, vou deixar no link aqui embaixo caso vocês queiram assistir. Que ela fala o seguinte, que os livros dela não é sobre inteligência, mas é sobre sentir. Ou você sente ou você não sente. E, meu amigo, se você ler os livros dessa mulher e você sentir alguma coisa aí dentro, se prepara. Porque, assim, eu tenho a sensação que, ao mesmo tempo que o segredo do mundo vai ser revelado, está ali por um fio de ser revelado, eu tenho a sensação que eu vou enlouquecer lendo Clarice. Quando eu terminei de ler A Paixão Segundo GH, juro pra vocês, eu achei que eu ia fechar a última página e eu ia ter que ir pro psiquiatra. Juro, eu achei que eu ia pirar, assim, foi uma leitura muito, muito intensa pra mim.
Aqui em Um Sopro de Vida, a gente tem uma leitura mais melancólica, assim, reflexões mais melancólicas. Se eu não me engano, foi o último, ou um dos últimos livros que a Clarice escreveu, e ela já sabia da doença dela, né? Então ela já sabia que ela ia partir. E a gente tem aqui então um teor mais melancólico, assim, ela fala muito sobre vida e morte, ela fala muito sobre Deus, sobre eternidade. E é muito bonito, muito poético. Eu recomendo fortemente esse livro. E A Paixão Segundo GH, a gente vai acompanhar a história de uma mulher que despede a diarista dela e ela resolve ir até o quarto da diarista, na casa dela, onde a diarista dormia, e resolve limpar esse quarto porque ela acha que vai estar uma bagunça, vai estar tudo sujo e ela é surpreendida na hora que ela chega lá, porque o quarto, assim, tá muito limpo, tá nos trinks. E a não ser por uma barata que está dentro do guarda-roupa. E aí, a hora que ela avista essa barata, começa toda uma brisa filosófica, existencial. É lindo, é poético. Como alguém escreve tudo isso apenas pelo avistamento de uma barata? Só Clarice Lispector para fazer isso. É, assim, surreal esse livro aqui. Leiam Clarice, recomendo fortemente. Eu acho que se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais ou menos assim, sei lá, coisas que a Clarice me ensinou em Um Sopro de Vida, em A Paixão Segundo GH. Eu acho que seria uma maneira mais fácil de eu encontrar palavras para explicar. Ou não também, não sei. Talvez eu esteja louca e não seja assim tão fácil quanto estou imaginando. Mas posso tentar fazer esse vídeo caso vocês queiram. Próximo livro, O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse livro foi uma indicação de uma amiga, a Suelen. Obrigada, amiga, por ter me indicado. Ela viu esse livro, essa capa, o título, e ela achou a minha cara e me enviou. E eu, assim, amei, amei, amei. Não é à toa, né, que está aqui entre os favoritos do ano. E aqui, esse livro é uma não ficção. E aqui a Rosa Monteiro vai falar sobre qual a relação entre criatividade e loucura. E ela cita muitos exemplos de escritores, mas não só escritores, ela cita outros artistas, ela cita bastante Van Gogh. E agora eu só lembrei do Van Gogh, mas ela cita outros também. E assim, se você é apaixonado por literatura, você vai gostar muito desse livro. Mas, se você já precisou dar uma passadinha num psiquiatra, se você já precisou tomar um remedinho assim pra dar uma acalmada, meu amigo, você vai amar isso aqui. Sério, vai ser um abraço quentinho, assim, esse livro, meu Deus, foi um turbilhão de emoções. Não vejo a hora de reler, e só de estar falando dele e lembrando já deu vontade de reler. Leiam, é muito, muito bom. Próximo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Aqui a gente vai acompanhar uma sociedade perfeita, entre aspas, muito entre aspas, onde tem incitação ao consumo excessivo, onde a gente tem uma sociedade que não envelhece, as pessoas têm 60, 70 anos e têm aparência de pessoas jovens. A gente vê aqui uma libertinagem absurda, as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem com seus corpos em relação à sua sexualidade. As crianças são hipersexualizadas, enfim, é um caos. E o mais assustador, né, é a semelhança com a nossa sociedade atual. Como Aldous Huxley escreveu isso aqui em 1932? Não sei, eu me pergunto até hoje, eu não consigo entender. Esse livro aqui é bizarro. E eu não quero falar muito mais para não dar spoilers. Eu acho que esse livro, quanto menos coisas você souber sobre ele a hora que você vai ler, melhor será a sua experiência de leitura. Então, leiam Admirável Mundo Novo. É muito, muito, muito bom. E por último, Um Minuto de Silêncio. Os Miseráveis, Victor Hugo. O que falar desse livro aqui? Isso aqui é ouro, isso aqui é uma obra de arte, com certeza é o melhor livro que eu já li até hoje na minha vida. E eu vou soltar ele aqui porque senão vai cansar minha mão, é muito grande. Eu sinto hoje em dia que pra mim um livro é bom quando você termina a leitura e o livro te acompanha, sabe? Os trechos que você leu te acompanham, os ensinamentos que você teve te acompanham ao longo da vida. E quero dar um exemplo disso. Esse ano de 2024 aconteceram muitas coisas, assim, foi um ano muito conturbado pra mim. E eu senti que eu tava ficando meio amarga com a vida, sabe? E eu comecei a descontar nas pessoas próximas. Mas foi algo que não durou muito, assim, eu acho que uma semana, no máximo.
E quando eu parei para pensar nas minhas atitudes, em como eu estava agindo, na hora me veio uma frase de Os Miseráveis, que é a seguinte: você não tem o direito de atulhar com a sua miséria a felicidade alheia. Tocar os sãos com a sua úlcera invisível é horrendo. E assim, foi o que bastou, sabe? Eu lembrei dessa frase e eu mudei. E pra mim isso é um livro bom, sabe? É quando o livro te torna um ser humano melhor. E eu fiquei tão feliz quando eu postei os grifos desse livro, quando eu postei a resenha. Muitas pessoas me mandaram mensagem, me mandaram foto que tinham comprado o livro. E eu senti que de alguma forma esse livro me tocou e eu toquei alguns corações com as coisas que eu compartilhei. E acredito que essas pessoas vão ler e vão acabar tocando outros corações também. E eu não falo isso só na questão de compartilhar a leitura, sabe, e tocar por meio da leitura, mas é muito mais profundo que isso. Eu sinto que esse livro ele modifica alguma coisa dentro de você, sabe? Eu sinto que seu coração é modificado de alguma forma. Esse livro, sei lá, ele modifica a química do seu cérebro. E você com certeza se torna um ser humano melhor depois dessa leitura. E muita gente tem medo de ler esse livro, né? Porque ele é muito grande, tem 1.500 páginas. Eu acho que um pouco de medo também por conta de ser um clássico, medo da linguagem, né? De ser muito difícil ou de ter temas muito complexos. Mas não, não se assustem com isso, podem confiar em mim. Tem uma frase do Graciliano Ramos que é a seguinte: a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer. E se tem um livro que eu acredito que foi feito para dizer e para chegar ao maior número de pessoas, com certeza esse livro é Os Miseráveis. Então, faz um favor a você mesmo e leia esse livro, perde o medo e mergulha nessa história que você não vai se arrepender. Juro. Então, se vocês quiserem que eu faça alguma resenha mais longa, né, mais completa sobre alguns desses livros ou algum deles, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer depois. E me conta também quais foram as melhores leituras de vocês nesse ano de 2024, que eu quero muito saber, tô muito curiosa. E era isso, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo.